Estamos aqui numa data muito especial, hoje é dia 15 de maio, dia do assistente social, e eu trouxe uma assistente social muito querida, Caroline Cristine Camargo, e ela vai contar para nós a experiência profissional, a atuação, a trajetória de sucesso. Já adianto que é uma trajetória de sucesso, com experiências marcantes. Tudo bem, Caroline? Tudo bem, professora. Desde já eu quero agradecer por você ter disponibilizado um tempo na sua agenda. A agenda dela é bastante concorrida, não foi fácil conseguir um tempinho, então muito obrigada por você ter disposto desse tempo para nós. Então conte para nós como é que foi quando você se formou, o que você fez, você já foi fazer pós-graduação, não, você já começou a trabalhar, como é que foi? Primeiro eu gostaria que você se apresentasse. Tá ótimo. Bom dia, primeiramente eu quero agradecer a professora Edilene por este convite, por estar aqui, num dia tão especial, que é o Dia do Assistente Social, podendo contar aqui um pouquinho da minha trajetória. Para mim é um imenso prazer, tá? Então, eu me formei professora no ano de 2010, né? Então, assim, foi uma experiência muito bacana a graduação, eu me identifiquei muito com o curso, tá? Logo quando me formei, eu já fui fazendo assim, terminando a graduação e já iniciei uma pós-graduação. Então, no último semestre da graduação, eu já emendei em uma pós-graduação, uma MBA na área de projetos, que era uma coisa assim que eu sonhava, que eu queria muito fazer, que eu sempre me identifiquei com essa área de projetos. Então, eu ingressei nessa pós. Concluí a pós, ingressei no mestrado, né? Uma coisa assim já em cima da outra. Então, assim, logo quando eu estava finalizando a pós-graduação na gestão de projetos, eu senti a necessidade de continuar essa busca pelo meu objeto de estudo, pela pesquisa. Então, eu iniciei, me permiti vivenciar essa questão do mestrado. Você fez mestrado em quê? Eu fiz mestrado na área de teologia, né? Que bacana. Dentro da linha de pesquisa da educação comunitária com a infância e juventude. Olha, que legal. Então não era assim foi uma experiência em qual eu trouxe muito da nossa formação profissional, né? Então eu pude aproveitar muito e sem contar assim a vivência, né? Eu fiz mestrado em uma instituição em outra cidade, em outro estado, foi no estado do Rio Grande do Sul, na Universidade Este, que é na Escola Superior de Teologia, uma das universidades mais conceituadas pela CAPES, dentro da teologia aqui no Brasil. Então, assim, tive o prazer de vivenciar isso. Depois que eu passei por essa trajetória, né, por essa vivência no mestrado, eu então me vi assim numa situação, e agora, né? Por onde eu vou começar? Porque eu já tinha feito a graduação após o mestrado, e aí eu ainda não estava atuando na área. Como que vai ser isso? Aquela ansiedade de ingressar no mercado de trabalho. Então eu já havia atuado sempre na experiência da educação, então eu tive a oportunidade de, junto com o mestrado, estar trabalhando em uma universidade privada, como professora tutora, né, pela minha formação. Então eu consegui essa oportunidade, foi riquíssima, porque eu estava dentro do serviço social, eu estava atuando ali. Então, e depois disso, eu me desliguei dessa universidade, concluí o mestrado e me vi assim em um tempo de ociosidade, né, onde eu tinha que buscar essa oportunidade. Foi então quando eu optei e comecei a buscar os processos seletivos, os concursos públicos, né? Porque na nossa área é restrito. Então, assim, o grande empregador do assistente social é o setor público. Então, para eu conseguir uma oportunidade no setor público, eu tinha que estudar, né? Então, eu comecei a me preparar e a fazer algumas provas para concurso público. Nesse intervalo de tempo, professor, eu participei de 2 processos seletivos.
Um deles foi para o Instituto Federal, ao qual eu consegui entrar no Instituto Federal. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá também com educação à distância, né? Eu fui tutora por um tempo e depois eu fui coordenadora do curso de agente comunitário de saúde. E no Instituto Federal eu saí de lá para participar então de um processo seletivo, que é um processo seletivo para ser oficial técnico temporário do Exército Brasileiro, né? Uma oportunidade assim incrível, surreal. Eu não sabia que o serviço social tinha um espaço nessa força, né? Então isso para mim foi novidade, mas como eu estava buscando, porque eu não tinha portas, lugares, eu procurava, eu comecei a descobrir os espaços do assistente social. E grande foi a minha surpresa, né? E claro, de saber que eu poderia, então, ter um espaço dentro da força. Então, eu me inscrevi num processo, é um processo árduo, um processo difícil, né? Esse processo seletivo a gente passa por análise curricular, por entrevista, por uma inspeção de saúde e por um teste de aptidão física. Então, eu me preparei para todas essas etapas, eu consegui ingressar, eu fiquei em segundo lugar, eu entrei, e então eu fui assistente social do Hospital Militar de Campo Grande por quase 2 anos, né? Uma experiência, assim, muito bacana, e eu consegui vivenciar nesse período grandes coisas, né? Participar, tive oportunidade de trabalhar na construção de instruções reguladoras, de programas que já teve uma perspectiva, ou diríamos assim, que já teve um retorno nacional, que já passou inclusive no programa do Luciano Huck. É um dos programas que a gente também trabalhou, que pensou, né, que é o PASM, né? Então esse programa ele apresentou um pouquinho um dos projetos sociais que o Exército tem com os militares que vão para as missões especiais. Então isso foi uma coisa assim, né, surreal, incrível. Então eu tive a oportunidade de ter então essa vivência. Depois disso, Você participou, isso eu ia perguntar, você participou de pensar essa ação, você pensou junto com as outras assistentes sociais? então, na verdade, essa já era uma ação que tinha sido pensada, mas ela precisava de ser idealizada, ser colocada no papel. Ela precisava de ter ali, diríamos, um corpo, Sistematizada. né? Sistematizado. Porque esse projeto surgiu de uma necessidade, né? O militar que ia para fora e a família que ficava aqui, né? E como que fica essa experiência de voltar? Como que fica essa família que está aqui, né? Então, assim, tinha-se uma necessidade e então o projeto surgiu, porque, olha, é importante a gente ter uma ação para esse cuidado, né? Mas a gente precisava de trabalhar isso, né? De colocar lá o objetivo, os objetivos, né? O objetivo geral, os objetivos específicos, né? A abrangência. Então, a gente estruturou essas instruções reguladoras do funcionamento desse e de outros programas também, né? Então, essa foi uma das coisas em que eu tive participação, né? O prazer de trabalhar junto com essas outras colegas da área, assistentes sociais de todo o Brasil, né? Então, estavam lá em Brasília junto comigo e a gente pensando nisso, né? Nessa missão. Quando chegou no final do ano de 2017, eu fui, para minha surpresa, uma resposta que eu sempre aguardava, né? Saiu a minha nomeação em uns concursos públicos que eu tinha realizado.
era para o hospital regional aqui do nosso estado, né, para o município de Campo Grande. Então, eu fui nomeada nesse concurso e eu tive, então, que, para minha felicidade, claro, assim, foi aquela coisa assim de você fazer a trajetória do concurso e estar ali todo dia no diário acompanhando quando que o seu nome vai sair, né? Então, isso é uma coisa assim que a gente fica naquela ansiedade, naquela expectativa. E eu fiquei assim por um tempo. E quando eu vi que o meu nome finalmente saiu, né? Eu comemorei, fiquei muito feliz. E aí o que acontece? Eu tive então que fazer uma escolha, né? Porque embora eu estivesse também na saúde e na condição de profissional da saúde, eu pudesse conciliar, a carga horária que eu ia fazer no hospital ultrapassava, né, a estipulada pela União, que são as 60 horas. Então, eu tive que fazer uma escolha e eu optei, então, em me desligar do Exército para eu vivenciar o concurso. Porque no Exército eu estava na condição de militar temporário, e o militar temporário ele pode ficar lá por no máximo 8 anos. Então, eu optei em ingressar no meu concurso público e estou feliz, né? Estou lá já há 6 meses e muito feliz com essa nova realidade, uma realidade diferente, mas também na saúde, com as mesmas demandas, mas com, como diria assim, também tendo lá os meus desafios, né, os desafios que nós temos, e curtindo ao máximo essa experiência. Eu me lembro que você comentou que um dos seus trabalhos, eu não sei se da graduação ou da pós, foi publicado. Ah, sim. O meu trabalho de mestrado, no mestrado eu pesquisei sobre o papel social da igreja, né, frente à prevenção ao uso indevido de drogas na adolescência. Esse trabalho, ele foi um trabalho que ficou muito bacana e eu então publiquei um livro. Isso aconteceu no ano de 2015. Então, eu posso estar depois errando as datas, mas foi em 2015. O meu trabalho foi publicado em livro, que também foi uma grande realização para mim, né? Aquela coisa assim, a gente sempre pensa, nossa, eu quero publicar um livro, você nunca imagina que isso vai chegar, que você vai ter essa oportunidade. Então, foi um trabalho assim, um trabalho suado, né? Muito suado, e que teve assim um resultado muito bacana. Um livro é um filho, né? Um livro é um filho, né, professora? A senhora muito legal. Sabe. Caroline, você quer deixar uma mensagem final para os alunos que nos escutam? Ah, eu quero, professora. O que acontece? Eu falei um pouco dessa minha trajetória, né? E eu quero falar o seguinte, eu acho que eu não comentei no início porque eu deixei, professora, até para esse momento aqui final. Eu ingressei na universidade em 2007 e concluí em 2010. Eu me formei na primeira turma de EAD que a gente teve aqui em Campo Grande, né? Então eu gostaria de falar isso, porque eu fui aluna EAD, então assim, e embora eu tenha uma trajetória assim longa, que as pessoas falam, nossa, que trajetória legal, que trajetória de sucesso, eu sei que a gente sofre muito durante essa caminhada, muito preconceito, porque as pessoas não entendem, né, como que é essa metodologia de ensino. Então, eu passei por essa experiência e não foi uma experiência, assim, diríamos, fácil, né? Eu assumi ser aluna EAD, mas eu tive algumas dificuldades, né? Com relação à própria sociedade, né, professora? Os espaços, né? Os próprios colegas, porque quando você está ocupando os espaços, ali você não sabe
quem que é o presencial, quem é o EAD, mas você vê os comentários, os burburinhos, né? E isso deixa a gente um pouco triste, né? Mas, assim, eu sempre acreditei, né? E eu acho que o que a gente tem que pensar é assim, que você, nós temos 95% de responsabilidade sobre o nosso processo de formação. Então, isso me faz entender que depende de mim. Então, assim, a conquista do meu objetivo tem o preço do meu esforço, professora. Isso mesmo. Né? Então, assim, eu consegui passar por processos seletivos difíceis e eu consegui entrar em lugares difíceis. Então, assim, independente da sua metodologia de ensino, independente de qual seja a sua escolha, o preço que você tenha que pagar, não desista, né? Assuma e pague o seu preço de estudo, de dedicação, de esforço, porque não é aqui na universidade. A universidade, ela é assim, professora, bem pouquinho, né? Daí você sai aqui dos muros da universidade, você tem aí um universo, né? E a gente, na condição de AD, nós temos, assim, uma possibilidade imensa com o uso das tecnologias, com habilidades, com o YouTube, com videoaulas que são disponibilizadas. Aproveita de tudo isso, aproveita dessa era da tecnologia, né? E se prepare, estude, né? Porque quando você passar no seu concurso, quando você entrar no processo seletivo, não vai estar a sua modalidade de ensino lá, não é ela que vai dizer se você pode entrar ou não, porque a sua modalidade já é aprovada pelo MEC, já é reconhecida, né? Então é a sua capacidade de não só ingressar e entrar, mas de mostrar o profissional que você se tornou durante essa trajetória. Né? Eu agradeço, professora. Eu que agradeço, Caroline, tenho o maior orgulho. Caroline foi minha aluna. Verdade. Eu tenho o maior orgulho da sua trajetória, um orgulho mesmo de saber tudo isso. E ela tem muito mais a contar, quem sabe um dia ela volta e conta um pouco mais. E você que está nos ouvindo pode fazer história no Brasil também. Depende de você. Você já escolheu uma excelente universidade, como a Caroline disse, 95% depende de você. Conte conosco, nós estamos aqui para apoiá-lo, para auxiliá-lo no que diz respeito a nós e faça a sua história também. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns pelo Dia do Assistente Social, que em breve também será seu dia. Abraços.